Iniciamos hoje, né, o estudo do livro de Atos, né? Nós temos aqui um encontro com vários irmãos online, né? Temos cerca aí de 26 a 30 irmãos participando, e você também no Facebook que vai nos acompanhar também. O irmão Edivaldo está fazendo uma oração nesse momento, e daqui a pouquinho, assim que ele finalizar as orações, a gente começa na aula introdutória do livro de Atos. Então, que você participe e possa aproveitar com a gente um pouquinho sobre esse livro de despertar da igreja. A praticar, Pai, aquilo que o Senhor pediu para os teus apóstolos no início da igreja, que possamos realmente levar esse ensinamento a tantas pessoas que ainda vivem nas trevas, que elas possam acordar quanto a tempo, Pai. Que agora o Senhor nos conduza e possamos realmente ser vaso em tuas mãos a partir desse momento, desse estudo, como o próprio Sérgio colocou, que vai ser de uma maneira diferente, com certeza será de grande utilidade em nossas vidas, mas possamos colocar em prol do teu reino. Em Cristo Jesus, teu Filho amado, é que oramos agradecidos por tudo. Amém. Amém. Boa noite, Lohane. Amém. Lembrando, né, que a palavra amém é a força de Deus dizendo sim pra gente, né? Quando você fala amém, você está querendo que Deus diga sim, né? Amém é Deus dizendo sim para o que aconteceu ontem, né, como confirmação. Amém também significa assim né? E é isso que está acontecendo agora. E quando nós queremos que Deus ainda faça alguma coisa, né? Futuro, pode ser um futuro próximo, um futuro mais longe, mas o amém é diga sim, Senhor, não é? Isso é muito importante. Não vamos nos esquecer disso. Bom, vamos fazer uma viagem maravilhosa no livro histórico do Novo Testamento. Só para informação dos irmãos, essa aula eu estou gravando aqui, provavelmente tanto em áudio quanto em vídeo. Vou estar disponibilizando ela pelo Facebook, né, se os irmãos quiserem. Eu acho que a gente ainda não está conseguindo gravar aqui pelo Google Meet, né? Depois vamos ver se a gente consegue desenvolver isso daqui a pouquinho. Para os irmãos que quiserem repassar ou que quiserem rever algumas coisas, né? Infelizmente a gente perdeu aí a carta aos Efésios com o irmão Edivaldo, a gente não gravou. Uma coisa ou outra que a gente anotou aqui, mas toda vez que... desculpa, Filipenses, eu falei o quê? Desculpa, foi Filipenses. É o desejo de ver você falando de Efésios pra gente também. Então, Filipenses, e assim, e como é importante, né? Então, estudar a Bíblia, claro, a leitura é importante, né? Ela traz conforto pra gente, vai alimentando a nossa mente, mas estudar a palavra nem sempre você estar cheio de livros, nem sempre você estar cheio de apoio, né, didático. Mas estudar a Bíblia é você pegar aquele conteúdo, aquilo que foi dito, e ou anotar, ou gravar, ou deixar aquilo muito forte para que aquilo faça parte da sua vida, não é? E nós, como igreja do Senhor, nós temos que confiar, acreditar que esta palavra é poderosa, não é? Usando a Bíblia, tudo vai mudar nas nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo muda quando você confia que aquela palavra vai ocasionar situações e circunstâncias que você nem imagina, não é? E eu espero que isso aconteça com a gente no livro de Atos, né? Mas para nós começarmos, eu quero usar um versículo que não está em Atos ainda, não é? Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias aí na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15.
né? Nos lembrando que hoje vamos fazer uma introdução do que será estudar o livro de Atos, né? Então é mais uma introdução do livro de Atos. E então hoje vou falar de pontos importantes que nós vamos encontrar no livro de Atos. Nós vamos falar de situações e ensinamentos nesse livro fantástico que vai mudar a minha vida, que vai mudar a sua vida e que pode mudar a sua congregação. Né? E a Igreja de Cristo no Brasil, ela precisa acordar para a história da igreja. Nós precisamos nos lembrar quem éramos, a nossa identidade, a nossa força, o espírito que promoveu uma igreja tão forte, num tempo tão difícil, que chegou até nós, que chegou até a Sandra, o Heron, a Kátia, a Adriana, a Lourdes, ao Serjão, a Débora, a Shirley, a todos nós somos frutos de um trabalho gigante que Deus fez aqui na Terra, no primeiro século. E nós precisamos relembrar disso na história. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 15 e 19. O irmão Edivaldo vai ser o meu leitor oficial hoje, tá bom, Edivaldo? Vamos lá. Não, desculpa, não, é 1 Coríntios 15, 19. Capítulo 15, 19. Esse já é conhecido, acho que de todo mundo. Se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, ou os mais miseráveis, dependendo da porção que você está aí. Muito bom. É um texto que muitos de nós guardamos, né? É um texto que nós guardamos, né, com muito carinho, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É claro que esse versículo traz uma lição muito importante para todos nós, porque ele... Já vou te dar a palavra, tá bom, Chilene? Porque esse versículo, ele mostra que se nós estamos deixando nos abater por coisas deste mundo, não é? Vamos nos tornar assim pessoas muito infelizes, não é? Tudo que acontece aqui no mundo é breve, é temporal e é passageiro. E a nossa esperança vai muito além. Por que eu pedi para lermos esse versículo de 1 Coríntios 15, 19? Porque ele está dentro de um contexto de ressurreição. E o livro de Atos só existe por causa da ressurreição de Jesus. O livro de Atos é uma continuação dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente de Lucas pelo seu formato e por seu autor. Mas os evangelhos, eles terminam falando da ressurreição de Jesus. Então, já que Jesus ressuscitou mesmo, então o que vamos fazer agora? Como vai ser a nossa vida se ele realmente ressuscitou? Se os mortos ressuscitarão, o que nós vamos fazer agora? Que tipo de vida eu vou ter a partir do momento que eu sei que existe ressurreição? Que eu sei que eu vou viver para sempre, não é? Então essa é meu início para a gente entrar nesse espírito, lendo e estudando o livro de Atos, não é? É o livro pós-ressurreição. É o livro de pessoas que receberam a presença de Jesus ressurreto, que entenderam a presença de Jesus, que tudo que Jesus falou se cumpriu. Então agora este grupo batizado, esse grupo perdoado, esse grupo recebeu a missão de fazer a igreja acontecer. E agora com muita força, porque se Jesus ressuscitou, então nós somos sim os mais felizes de todos os homens. Eu fiz até uma paráfrase reversa desse versículo que ficou assim: nossa esperança em Cristo não se limita às coisas dessa vida. Por isso, somos os mais felizes de todos os homens, porque acreditamos na ressurreição. Amém? Chilene, levantou a mão. Pode falar, Chilene. Isso é bom. Eu já estava esperando por seu oi, viu? Seja bem-vinda, Chilene, sempre junto com a gente.
né? Seja bem-vindo. Bom, mais uma vez, os irmãos que quiserem se manifestar, levanta a mão. Se eu não enxergar aqui, o Avaí daí ele vai me ajudar, tá bom? Bom, irmãos, vamos lá. Você já leu o livro de Atos? Se você está aí com a câmera, eu vou ver, né? Tem muita gente aqui com a câmera desligada, não é? Mas você já leu o livro de Atos? Se você já leu o livro de Atos, levanta a mão para mim, só para eu ter uma noção. A Avaí já deu um ok, a Sandra, Jean ali, a Hilde, Marilene, muita gente. Ó, inclusive o pessoal levantou a mão aí, tá isso daí. Muito bem. Você leu todo o livro de Atos inteiro, que eu quero dizer? Leu todo, do primeiro capítulo até o último? Já leu também, né, Rubens? Muito bem. Agora uma pergunta muito importante. Até o 29, né? Leu tudo, né? Leu tudo. Muito bem. Agora a pergunta é, o que você achou? Já que você, irmão Valdevino, você já falou aí, foi você, não foi, que levantou a mão agora? Foi, né? Ô irmão, me diz uma coisa, o que você achou do livro de Atos? Qual foi sua percepção? O que você se lembra disso? Então, isso... Muito bem. Muito bem, olha a percepção do irmão. Eu imagino que isso deve ter sido muito forte para você, não é? Muito bem. Do que você mais lembra no livro de Atos? O que marcou sua vida? Quem quiser responder, por favor. Olha aí, Rubens, isso é uma grande lição que nós encontramos em Atos, né? O testemunho de Paulo, né? Quantas palavras importantes, né? Apanhando, sofrendo, dado por quase morto lá em Listra, né? E voltando para a cidade que apanhou tanto, né? Outros rapavam fora, ele não, ele voltou para a cidade. Muito bem. Betânia. Olha, é verdade. Olha só o que a irmã Betânia falou. E às vezes parece que a gente está tão desanimado, né, Betânia? Parece que não é o mesmo Senhor, não é o mesmo Espírito que está atuando na igreja hoje. Não é? Cadê as conversões? Cadê aqueles milagres de transformação de vida? Não é? Cadê aquela comunhão? Cadê aquela oferta? Não é? Cadê aquela oferta gigantesca que sustentou milhares de pessoas em Jerusalém antes de que eles voltassem para sua terra? Não é? Cadê aquilo? E isso é uma grande verdade, né? Vamos lá, além da Betânia, né, tem uma outra pessoa que levantou a mão aí, eu pedi a vez. Não sei se foi a Hilde, quem foi? Pode falar, pode ir falando por ordem. Verdade. Uhum.
É incrível, Yudi. Verdade. Olha, obrigado você por sua participação. Praticamente você resumiu, né, o livro de Atos vivo, né, prático. E você citou aí, pelo menos assim, umas 3 vezes que eu vi a palavra comunhão, o koinonia, né, a palavra grega koinonia. E sabe, irmã Hilde, que a palavra comunhão, ela vem de uma ideia de que você reparte, né, de repartir. O que eu tenho não é meu mais, né, não é propriamente meu, mas cada qual dos outros. Parece que a Filipenses falou isso, não foi? Lá no capítulo 2, enfim. E como isso é bom. Edivaldo, por favor, sua visão aí, aquilo que Atos fez na sua vida. O livro é como você falou, né? A continuação dos evangelhos, né? Quer dizer, a atitude dos apóstolos, né? Então, você já falou, já citou. Mas me chamou muita atenção o capítulo 9, a conversão de Saulo, né? Isso nos faz lembrar como Deus é misericordioso, né? Qual a minha situação, né? Como eu era antes. Não era como Paulo, um perseguidor de igreja, no sentido de prender as pessoas. Mas o que eu zombava de evangélicos e de crente, que eu falava que nunca vou ser crente, no sentido, né, de servir a Deus, né, que hoje eu entendo, aí eu vim entender o poder da força do evangelho, da palavra de Deus, para converter as pessoas. É muito bom. Acho que cada pessoa que se manifesta, né, tem algo importante do livro de Atos, não é? E eu ainda fiquei me preparando, né, para trazer uma nova visão, né? Eu já estudei Atos, né? Eu fiz 4 seminários de Atos com os irmãos, né? Eu até trouxe aqui uma coisa que eu gosto muito, é uma relíquia minha, né? Não sei se dá para vocês enxergarem aí. Tá vendo o tamanho dessa apostila? Essa apostila aqui foi com o irmão Alan Dutton, o irmão Enio Latorre, no Nordeste há muitos anos, década de 80 ainda. E rapaz, além desse, ainda fiz parte de outros 4, né? Mas eu queria olhar para Atos com a necessidade da igreja hoje, talvez com a necessidade que você tenha hoje na sua congregação, não é? E eu espero que esses nossos encontros sejam muito disso que vocês acabaram de passar para a gente, não é? Do que a Hilde falou sobre comunhão, o Edivaldo sobre a conversão de alguém tão importante, não é? E olha a estratégia de Deus, né? Deus ele converte pessoas simples, porque está no meio de pessoas simples. Deus converte pessoas influentes na sociedade, como foi Paulo, não é? Deus, enfim, Deus ele é estratégico e nós somos importantes para essa estratégia de Deus. Então eu espero que esses nossos encontros às terças-feiras mudem a igreja no Brasil. Não é porque sou eu, mas é porque é o livro de Atos. A gente precisa ressuscitar esse livro nas nossas vidas, tá certo? Então eu vou explicar rapidamente, eu não sei, Rosângela quer falar, não é isso? Tá, pode falar, Rosângela e depois Sandra. Boa noite a todos. Eu acho interessante você falou que Deus levanta as pessoas. Sim. E aqui eu acho interessante que o Teófilo ele só é citado aqui. Bom, não apenas no céu, né? E que pena, né? Que não fala. Tem muita pena que eu sinto de algumas coisas que está na Bíblia, né? Pena não é porque Deus errou, não. É curiosidade nossa mesmo, não é verdade? E Teófilo, a gente vai entender um pouquinho sobre Teófilo, né? Por algumas pequenas palavras. Mas era um nobre, né? De Roma. Um homem muito influente, né? No Império Romano. Né? Eu imagino quando ele recebeu esta carta, né, o que esse homem fez com tanta gente que tinha uma importância social, política, né, e até religiosa. Não é? É claro que Teófilo foi o primeiro que recebeu a carta. E não se preocupe porque ele se incumbiu tão bem dessa carta que ele recebeu que chegou até a sua mão e a mão de milhões de pessoas no mundo. Não é? Mas era um nobre não apenas por sua posição social, mas Teófilo com certeza era um cristão nobre que soube valorizar essa palavra e preservá-la até chegar em nossas mãos, né? Depois, quem foi que levantou a mão?
É verdade, obrigado, Sandra. A descida, né? A chegada do Espírito Santo, né? Que coisa incrível. E não podemos nos esquecer que nós estamos lendo a descida do Espírito Santo na vida de muitas pessoas ali, né? Não somente pelo fator ali sobrenatural, né? Um som como de um vento, línguas como de fogo, aqueles irmãos falando outros idiomas, mas a festa é a mesma quando uma pessoa hoje recebe a presença interior do Espírito Santo, não é verdade? E é grandiosa, e a gente precisa mostrar que isso ainda existe, está entre nós. Eu sei a emoção que eu senti no dia 15 de julho de 1986, às 9h45 da noite, quando o irmão Randy me batizou, não é? Quando eu saí daquela água, que por coincidência eu estava em Recife, chovendo muito frio, né? Porque Recife é muito quente, mas eu jamais vou esquecer o toque do Espírito Santo na minha vida, não somente na emoção que eu senti. A emoção nós é quem produzimos, mas o que ele fez na minha mente a partir daquele dia, né? E vamos ter muitos momentos assim, viu, Sandra? Obrigado pelo seu comentário. Mais algum irmão para a gente partir para a próxima ideia? A Hilde, não sei se você quer falar ainda, Hilde, mas a mão continua levantada. Não, né? Já falou, né? Então tá bom. Vamos lá, irmãos. Eu vou explicar agora rapidinho para vocês, né? Rubens, eu não estou vendo aqui. Pode falar, Rubens. Ó, se eu não te der oportunidade, Rubens, você invade aí, tá? É verdade. Olha, é muito especial isso que você falou, viu, Rubens? É muito especial mesmo, porque isso era tão necessário, né? Era tão necessário, porque sem a presença do Espírito Santo, não é, nós estaríamos órfãos, não é? Nós estaríamos órfãos. E nós vamos falar bastante sobre isso no livro de Atos. Bom, irmãos, eu quero citar algumas coisas, eu quero mostrar como eu vou lidar com o livro de Atos, porque eu procurei, né, não achei nenhuma forma, nenhum método desse que eu vou utilizar agora com vocês no livro de Atos. Acredito ser ele assim, bem diferente, né? Então eu estou tentando adaptar, né? Eu trabalhei bastante para adaptar o livro de Atos à realidade da igreja no Brasil, né, em termos gerais, tá certo? Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a metodologia que eu vou usar. Então, coloque nas suas orações, venha para os nossos encontros pensando que você precisa de uma mudança. Mesmo que tudo esteja bem, que você esteja satisfeito na sua congregação, mesmo que tudo esteja dando certo, que seus familiares estejam convertidos, mas tem muita gente que não tem. Mesmo que a sua congregação esteja boa, mas tem congregação que não está. Mesmo que você esteja completamente realizada na sua vida espiritual, mas tem gente que não está. Então, sirva-se de vaso. Se você tem, trabalhe para dar para quem ainda não tem. Que esse seja o espírito dos nossos encontros hoje. Porque se houver uma mudança de visão na sua vida, automaticamente sua família também muda. Se a sua família muda, a igreja muda. Se a igreja muda, o seu bairro muda. Se o seu bairro mudar, a sua cidade muda. Se a sua cidade muda, o seu estado muda. Se o seu estado muda, o Brasil muda. Essa era a estratégia de Deus, sabia? No livro de Atos. Era para que a partir daquele grãozinho, né, aquele grãozinho de mostarda plantado no coração de uma pessoa, invadisse todo mundo. E deu resultado, porque eu e você estamos aqui. Então, em primeiro lugar,
o que eu gostaria que fosse um método, não meu, mas de vocês, é para que você entrasse nesses estudos querendo mudança. Porque, irmãos, eu acho que nós não temos nem 5 mil cristãos no Brasil. Um país de 200 milhões de pessoas. Só temos 6 mil, irmãos. Quer dizer, isso é o que a gente conta, né? Eu sei que o Senhor pode ter chamado um ou outro por aí, espalhado no Brasil, que esteja adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas que essa mudança comece em nós. Quem levantou a mão aí pode falar. Irmão Ivan, eu não estou conseguindo ouvir. Você está com algum problema de áudio aí, irmão. Eu não consegui ouvir você. Né? Mas assim, tenta restaurar seu áudio e pode entrar aí, tá? Sem pedir licença. Tá. Ivan? Tá meio estridente o seu áudio. Não sei se é só eu que estou tendo essa impressão. Não, pode falar. Melhorou um pouquinho. Fala mais distante do microfone, por favor. Perfeito agora. Eu não sei qual é a estimativa de membros da Igreja de Cristo no Brasil, mas está em torno de 6 mil. Não sei se alguém tem um número mais atualizado, mas tem um número de 6 mil irmãos no Brasil. Eu sei que é falho a gente falar isso, porque pode ser que a gente tenha tantos irmãos aí que a gente nem sabe, mas eu acho que é um número aproximado disso. Não é? Eu acho muito pouco. Né? Não sei se tem algum irmão com uma informação mais precisa do que a minha. Mas é só você olhar na sua cidade. Quantos milhões tem na sua cidade? Aliás, quantas pessoas tem na sua cidade? E quantos membros da igreja? Eu sei que a gente fala que não precisamos de números, que o importa é qualidade, mas isso acontece quando nós não nos preocupamos com a estratégia de Deus. Porque daqui a pouquinho a gente vai ver no livro de Atos que Jesus disse para que eles fossem a testemunha dele na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. O que Deus quis dizer com isso? Não é? Deus ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Não é? Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Então a gente tem que esquecer, não importa se o número é pouco ou se o número é muito, nós queremos todos que passaram por nossa frente, todos de nossa cidade tenham pelo menos ouvido o Evangelho. Edivaldo. Eu espero que na vida de poucos se confirme a palavra, né, que diz que aqueles que não estão conosco não eram dos nossos, não é? Mas que a gente sei. Então, o primeiro alvo, a primeira metodologia é você chegar aqui todas as terças-feiras querendo o que eu vou mudar hoje na minha vida, não é? Primeira coisa, porque se eu mudo minha família, que eu mudo a igreja, que eu mudo a cidade e isso vai expandir. E acredite, irmãos, o efeito colateral da pregação do Evangelho é maior do que você imagina. É maior do que você imagina. Eu me converti em Recife, no ano de 86. Passei por São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, enfim. E eu sei que de um jeito ou de outro, a minha conversão mexeu com as histórias de muita gente. Não esqueçam que na lei da física, tá certo? Toda vez que um corpo se movimenta, o universo todo se movimenta com ele, tá certo? Não esqueçam disso. E no reino de Deus, uma atitude sua muda a vida de muita gente. Bom, segundo lugar, eu vou trazer para vocês um estudo na forma analítica, prática, comparativa. E o que é isso? A gente vai entender o que estava acontecendo com os irmãos do primeiro século. Depois que a gente entendeu o que aconteceu com eles, porque às vezes, irmãos, a gente acha que o nosso mundo é diferente do deles. Entende? A gente acha que nós vivemos tempos difíceis.
Tem gente ainda que acha que o mundo é mais violento hoje do que era antigamente. Há um engano nisso, tá, irmãos? Tem gente que acha que eles tinham, porque eles tinham o Espírito Santo lá, nascendo de novo, Jesus por perto, era aquele fogo todo. A gente às vezes fica achando que vivemos tempos diferentes. E talvez a comparação mostre que nós temos muito mais vantagens do que eles. E temos muito mais vantagens do que eles. Tá certo? Mas em muitas coisas somos tão parecidos. Vivemos em mundos tão parecidos. Tá certo? Mas vamos lá. Então, eu vou primeiro falar para a gente entender o que os irmãos estavam vivendo naquela época. Depois a gente vai aplicar para o que a gente vive hoje. Tá certo? Para que a gente primeiro entenda, para depois fazer as nossas analogias. Tá certo? Para a gente saber e se encaixar mais no livro de Atos. A terceira coisa que eu quero dizer, né? A primeira é que a gente venha com o desejo de mudança. A segunda, que a gente vai entender que os irmãos daquela época viviam coisas muito parecidas com a gente hoje. Terceira coisa é que nós vamos caminhar passo a passo nos assuntos. Eu não vou fazer um estudo, não vou trazer um estudo de versículo por versículo. Nós vamos trabalhar nos assuntos. Todo assunto ali tem começo, meio e fim. Para nós entendermos aquele assunto e trazermos para a vida da gente. Porque às vezes, irmãos, a gente esquece que um versículo responde o outro, não é? Então vamos trabalhar passo a passo dentro de cada um, tá certo? Aquele acontecimento, vamos entender ele do começo ao fim. E por fim, né, só uma instrução aqui, não quer dizer que vocês vão fazer, vocês podem trazer se quiserem, tá bom? E às vezes ajuda, não é? Mas eu não vou me desviar do assunto. Dificilmente eu vou usar versículos de outros livros, de outras cartas, tá certo? Porque às vezes a gente se perde um pouco, né, com a multidão de versículos, e eu entendo que às vezes um versículo que a gente tire de Atos, por exemplo, vamos supor que a gente pegue um versículo lá de Efésios. Quando a gente chegar em Efésios, às vezes um versículo é citado e ele tem todo um contexto e fica difícil de você explicar ele, para depois voltar em Atos. Então eu vou tentar fazer uma leitura que nós chamamos de uma leitura sem paralelismos, tá certo? Que é isso? Eu vou ler o livro de Atos como se eu não tivesse nenhum outro livro da Bíblia, tá certo? Lembrando que eles se completam, mas isso vai facilitar a leitura da gente que às vezes quer as coisas de forma mais simples. Todo mundo entendeu isso? Mas fique à vontade naquilo que você precisar. Como eu já falei antes, né, agora que eu vou iniciar propriamente o livro de Atos, eu vou estar mandando para vocês, para quem quiser, tá? Eu vou estar com o vídeo aqui no YouTube liberado para os irmãos, né? Tomara que dê para trazer todo o contexto aqui, que minha bateria não acabe. Mas você pode acessar o vídeo no YouTube e eu vou estar enviando para os irmãos aí, tá bom? As aulas, né? As aulas escritas para quem quiser, tá bom? Para você aproveitar e se você quiser fixar nos pontos abordados aqui com todo mundo, tá bom? Vamos lá. No Zoom, eu não sei se do Facebook se dá. Eu acho que pode ir para o Zoom e pode ir também para o YouTube, tá bom? Entendi. Tá, mas aí eu disponibilizo para você, tá bom, Sandra? Depois, no que precisar. Depois a gente ainda está organizando para ver como é que a gente grava, mas de qualquer maneira vai estar lá no YouTube e eu posso fazer... eu tentar fazer uma transação de levar ele para o YouTube, do YouTube pega no Zoom, tá bom? Mas quem quiser ele escrito vai estar aqui os pontos. Primeiro assunto importante do livro de Atos que eu quero trazer para vocês é que todo mundo, e a gente sempre ouviu que o livro é de Atos dos Apóstolos ou dos Atos das Ações do Espírito Santo, não é isso? A gente sempre ouviu isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. E isso é muito importante. Não está errado dizer que o Espírito Santo agiu tanto no livro de Atos. A relevância do Espírito Santo é muito grande. Assim como a relevância dos apóstolos também foi muito grande. Tá bom? Mas vamos tentar enxergar o livro de Atos
que mais do que a ação do Espírito Santo, mais do que a ação dos apóstolos, foi a atuação de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo no livro de Atos continuou. Não é porque Jesus ressuscitou e voltou para o céu que ele não agiu no livro de Atos. A maior mensagem do livro de Atos foi o poder de Jesus Cristo ainda atuante, por meio dos apóstolos e agora também por meio do Espírito Santo. Por que não, então, trazermos uma nova visão de Atos, dizendo que Atos significa atitudes de Jesus Cristo ressurreto. Atitudes de Jesus Cristo em ressurreição, agora de volta para casa à destra de Deus. Qual é o nome daquele homem que foi o primeiro a ser morto por causa do Evangelho? Estevão, não é isso? Estevão, quando Estevão estava pertinho da morte, ele olhou para o céu e ele viu o quê? Que ninguém mais viu, mas Estevão viu Jesus em pé, do lado direito de Deus. Que eu me lembre, é a primeira e a única passagem de que Jesus Cristo está de pé ao lado de Deus. E eu acho que Estevão viu Jesus o aplaudindo. Aplaudindo aquele homem que deu tudo. Ele estava preparado para a morte. E olha o presente que ele teve de Deus. O primeiro a morrer pelo Evangelho lá, depois da igreja iniciada, foi Estevão. E ele sabia quem o estava assistindo. E nós podemos enxergar no livro de Atos muitas ações de Jesus. Muitas ações de Jesus. Então, primeiro, os apóstolos e o Espírito Santo. Os apóstolos foram a escolha de Deus. Deus escolheu aqueles homens para, com todo o poder, o mesmo poder de Jesus Cristo enquanto esteve na terra, ele entregou na mão dos apóstolos. E o que o irmão Rubens falou agora há pouco, que os apóstolos podiam impor as mãos sobre alguém e aquela pessoa ter os mesmos poderes, ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar cegos, não é isso? Com todo aquele poder para confirmar a palavra. Nós vamos falar sobre isso de forma um pouquinho mais completa e profunda depois. Então, os atos dos apóstolos é porque Jesus escolheu os apóstolos. Jesus. O Espírito Santo, eu coloquei aqui que o Espírito Santo é o equipamento espiritual da igreja. Os apóstolos é a escolha divina. O Espírito Santo é o equipamento espiritual para a guerra espiritual que eles iam enfrentar. Enviado por Jesus. Mas Jesus é a salvação no livro de Atos. Mas tem um outro detalhe muito importante. A escolha de Deus foram os apóstolos, repetindo. O instrumento espiritual foi o Espírito Santo, habitando nos cristãos, agindo. Em terceiro lugar, a estratégia de Deus era o compromisso geográfico. Eu tirei isso de uma das lições que eu aprendi com o irmão Alan Dutton, pai. E ele deixou muito claro num encontro nosso, porque eu chamei depois ele em particular, e eu perguntei, irmão, por que compromisso geográfico? E ele disse para mim algo que eu jamais esqueci. Ele disse, às vezes nós nos comprometemos apenas conosco mesmo, e o mundo que se lasque. Ele usou outra expressão muito mais educada do que a minha. Ele falou, às vezes nós nos comprometemos com a nossa família, e o resto do mundo que se vire. Às vezes nos comprometemos com a nossa congregação e o resto das outras congregações e do mundo que se virem. Mas o compromisso geográfico que nós precisamos assumir, que aqueles apóstolos assumiram e que o Espírito Santo assumiu, é o mundo, irmãos. É o mundo. Vai na 25 de março em São Paulo para você ver aquele multidão de gente. Vai num estádio de futebol para você ver quanta gente. Vai no carnaval para você ver quanta gente perdida. Olha nessas passeatas que nós tivemos, quanta gente perdida.
Então não vamos nos esquecer, antes do irmão Paulo falar, livro de Atos, é Jesus mais forte do que tudo, mais forte do que nunca. É o homem que ressuscitou. É o Deus que encarnou e ressuscitou e voltou para a morada eterna, ao lado do Pai. Essa é a força da conversão de milhares e milhares de pessoas. E Jesus, este mesmo Jesus, escolheu os apóstolos, entregou o instrumento espiritual, que é o Espírito Santo, que vence tudo, e o compromisso que ele deu para todos, até os confins da terra. Fala, irmão Paulo. Esse comentário que você fez, até os confins da terra, né? É verdade, Paulo, é verdade. E isso é muito sério, tá, irmãos? Então não vamos esquecer dessas 3 coisas importantes. Você é escolhido por Deus. De alguma maneira Deus achou você. Porque a Bíblia diz lá em João que os verdadeiros adoradores, eles são procurados. E procurados por quem? Por Deus. Deus colocou aquela tarja, né? Igual as delegacias colocam para procurar bandido, né? Mais ou menos daquele jeito. Deus colocou lá na porta do céu para todos eles verem, para todos os anjos. Procurado, os meus verdadeiros adoradores. E Ele encontrou eu e você. Somos escolhidos. Temos a ferramenta espiritual, o instrumento espiritual de vitória, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz o quê? Que o fruto do Espírito é amor, alegria, é tudo. Diz que contra aquelas coisas não há lei, não há força nenhuma na terra. E a gente devia trocar a palavra fruto por reação. Quais são as reações do Espírito Santo? Normal, natural. Amor, alegria, paz, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Contra isso, nenhuma lei da natureza, nenhuma doença, nada vai nos impedir de alcançarmos o céu e alcançarmos outras pessoas. Nem riqueza, nem pobreza, nem potestade, nem principado. É isso que a gente aprende. E nós temos esse instrumento espiritual que é o Espírito Santo. Se o nosso espírito testificar com o Espírito Santo de Deus que somos filhos dele, nós temos vitória nesse mundo. Agora falta a terceira parte que é muito importante. Nós precisamos assumir compromisso, irmãos, geográfico. Que as suas ofertas não sejam oferta do tamanho da sua casa, do tamanho do seu salário. Que a nossa oferta não seja do tamanho da nossa igreja. Porque se a gente oferta só para a igreja, onde estão as missões? Onde está a igreja na Angola? Onde está a igreja nos confins da terra? Que o nosso compromisso, porque fomos escolhidos e porque temos o Espírito Santo habitando em nós, seja esse geográfico. É além. O livro de Atos não é para visão pequena. Não é para visão medíocre. É para uma visão mundial, irmãos. Mundial. Vamos ficar babando quanto tempo nos americanos que investem dinheiro no mundo todo. E devemos dar muitas graças a Deus por esta visão que eles têm. E outros povos. Mas que tal a nossa, que tal a igreja do Brasil alcançar um pouquinho dessa visão que outros povos mais ricos até tiveram? Vamos dar à nossa oferta uma visão até os confins da terra. O irmão levantou a mão aí, não vi quem foi.
Olha que importante, o escolhido, né? Deus escolheu o irmão Alan, Deus escolheu Betânia, Deus escolheu Ruby, Deus escolheu cada um de nós. Sabe uma coisa, irmãos? Há na psicologia uma ideia de que nós transferimos responsabilidade quando admiramos demais alguém. Sabe quando você admira tanto uma pessoa que você entrega para ela a possibilidade de que ela faz aquilo acontecer e ela é incrível? Mas muito cuidado, irmãos, eu não estou falando do que a Betânia disse, ao contrário, né? Quem conviveu com o irmão Alan, com outros irmãos aí, a Laur Leite, né? Que eu convivi com ele durante tanto tempo. Rapaz, mas um dia até o próprio irmão Laur Leite disse para mim, tá Sérgio, vai e faz, né? Jesus disse que vocês farão obras maiores do que as minhas. Então não transfira para os irmãos que você acha que trabalham tanto, que largaram sua terra, que largaram um monte de coisa para ir. Faça você. Esta é a ideia. E foi muito bom, irmã Betânia, porque estes exemplos devem ser transferidos para nós. Nós também podemos, não é? Eu acho muito triste quando alguém diz que vai se aposentar, mas no fundo do coração dele, ele já desistiu de criar uma nova obra. Eu gosto muito das palestras de um homem chamado professor Gretz. E o pai dele, depois dos 70 anos de idade, escreveu mais de 20 livros. Cuida lá de um jardim, ele mesmo pessoalmente. Conheci outras pessoas na vida que com 70, 80 anos ainda tem projeto de vida. A minha mãe é uma irmã nossa, Dona Ivânia. Maria Ivânia é o nome dela, uma pernambucana da cidade de Lagedo, em Pernambuco, mas que está aqui do meu lado, graças a Deus está aqui perto da gente. Ela tem 82 anos. Aquela mulher, ela não para de trabalhar. Ela sempre tem um projeto novo, com 82 anos. Ainda guarda esperança de que a prefeitura dessa cidade chame ela para dar aula de artesanato, para ensinar as outras pessoas a fazer artesanato, sobreviver com artesanato, porque ela sustentou nossa família com artesanato a vida toda. Eu admiro pessoas de idade, acima de 70 anos de idade, que ainda têm projeto de vida, que são projetos porque foi escolhido, porque tem a ferramenta espiritual e porque tem a visão geográfica. Não é? Excelente exemplo, né? Por isso que eu guardo no coração aquela ideia, viu? O que você falou pra gente, Betânia. Irmãos como o irmão Alan têm que ser imitados, sim, né? Porque foram imitadores de Cristo, não é? Bom, estava falando que Jesus é a força maciça de Deus no livro de Atos. Olha que eu anotei algumas coisas importantes aqui, olha. Jesus, ele esteve presente no livro de Atos ressuscitado por 40 dias com aqueles apóstolos. Capítulo 1. No mesmo capítulo 1, Jesus terminou o discipulado com os 12. Então Jesus em Atos é o discipulador, ele discipula, ele continua ensinando a guardar todas as coisas que ele ordenou no livro de Atos. Foi Jesus quem derramou o Espírito Santo, foi ele mesmo, foi Jesus que derramou o Espírito Santo. Pode falar, irmão Edivaldo. Isso, eu nem sei se eu falei o número 12, eu falei apóstolo, mas é verdade, eram 11, né? Não tinha mais Judas, né? Matias entrou só depois, é verdade. Bom, vamos lá. Então Jesus, ele concluiu o discipulado com os 11. Jesus derramou o Espírito Santo no livro de Atos. Foi ele que derramou o Espírito Santo. Ele que deu a ordem lá do céu. Falou, pronto, agora vai e se espalhe por toda a terra. Olha que legal, né? Imagina Jesus no céu, dizendo assim para o Espírito Santo, agora vai e se derrame no coração daquelas pessoas. Jesus também acrescentou salvos no livro de Atos. Você vê lá as expressões lá, Atos capítulo 2, versículo 33. Edivaldo, leia pra gente. Atos 2, 33. Foi o próprio Jesus que derramou. Atos 2,47, irmão.
Jesus acrescentava as pessoas. Ele continuou, gente. Jesus no livro de Atos, ele está muito mais ativo. Ele não está mais limitado pelo tempo, pelo espaço. Ele está no céu, à destra de Deus, acrescentando e juntando as pessoas. É Jesus que acrescentou. Jesus pregou a Saulo no capítulo 9, versículo 5. Leia aí, irmão Edvaldo. Sim. Aí tudo se desenrolou. Olha Jesus buscando alguém, especialmente ele em pessoa, se apresentando para Saulo. Olha a atuação de Jesus que não parou. Olha como este nosso Senhor é incrível. Ele vai atrás, ele não desiste. Ele não tem gente impossível, não tem blasfemador suficiente, não tem pecador suficiente que impeça Jesus de buscar, de estender suas mãos para salvar. Sem contar que existem muitos casos no livro de Atos do próprio Jesus curando pessoas. O próprio Jesus curando pessoas no livro de Atos. Nós vamos ver isso em alguns capítulos. Capítulo 3:16, irmão. Atos 3:16. Isso. E tantos outros casos que no Novo Testamento, no livro de Atos, Jesus continua curando. Irmãos, esta é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje como aula de introdução ao que a gente ainda tem tanto para ver e vivenciar no livro de Atos. Mas não vamos nos esquecer, irmãos, o mesmo Senhor, a mesma atuação, a mesma força, o mesmo instrumento, a mesma escolha que Ele fez por você, Ele quer continuar fazendo. E por que, irmãos, que a gente ainda não faz mais? Por que ainda estamos tão parados nos nossos confortáveis imóveis, ou carros, ou projetos, ou contas no banco? A nossa vida tem que ser totalmente transformada em prol deste reino. Porque no livro de Atos é Jesus mais do que nunca, com todo o seu poder, estabelecendo o reino de Deus. E Ele já está conosco. Nós temos a Bíblia que eles não tinham. Eles precisavam de pequenos milagres como sinais para comprovar o que era dito. Hoje nós temos a Bíblia completa. Nós temos a maturidade, a mente de Cristo por meio da palavra. Hoje nós somos santos em Cristo Jesus. Hoje é uma igreja que existe, é um fato. Nós temos os mesmos desafios que eles tinham naquela época. Desafios religiosos, sociais, políticos. Mas ninguém você não vê ninguém no livro de Atos chorando porque não tinha saúde para pregar. Você não vê ninguém no livro de Atos dizendo que não tinha dinheiro para pregar. Você não vê ninguém no livro de Atos reclamando porque tinha os judeus contra eles, os gregos contra eles, os romanos contra eles. Você não vê nenhum cristão reclamando porque estava sendo queimado vivo para iluminar os jardins de César. Porque o nosso Senhor Jesus é glorioso. Entrego a palavra para o irmão Avaí. Obrigado, irmãos.